Muito boa noite, estamos aqui mais uma vez com o programa Direto ao Ponto. Dessa feita estamos transmitindo também para a TV Capital e para o programa Tá na Mídia, para a plataforma Tá na Mídia. Então nós estamos aqui, pastor, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e também pela TV Capital. Hoje eu estou aqui com o pastor Alex Nepomuceno, pastor eleito pelo PL, hoje considerado uma das vozes mais atuantes da política trinadense. E eu sempre costumo primeiro agradecer a Deus pela dádiva de estar aqui hoje, né? E o pastor sabe disso, que nós fazemos isso. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer, pastor, eu sempre faço com os meus convidados, porque muita gente, esse programa, o alcance dele é muito grande, principalmente pela TV Capital, para que as pessoas possam te conhecer. Quem é o pastor Alex Nepomuceno? Bem, boa noite a todos, boa noite, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje nessa noite. Bem, pastor Alex é apaixonado por Trindade, tem um desejo muito grande de poder fazer a diferença aqui na nossa cidade, vou fazer a diferença. Pastor, casado, tenho 5 filhos e hoje estou como parlamentar aqui na cidade de Trindade, já arrumando algumas confusões aí já, mas estou aqui disposto para sempre estar servindo a comunidade, né, trindadense. Pastor, eu costumo dizer que não se atira pedras em árvore que não dá fruto. Então eu comecei a ver que o senhor está sofrendo alguns ataques, aí, principalmente nas redes sociais, nós acompanhamos ativamente, justamente porque o senhor está fazendo uma coisa que é o papel principal do vereador e que infelizmente a maioria não tem feito, é fiscalizar. Como é que o senhor se sente quando o senhor percebe que o senhor foi eleito para fiscalizar, está fazendo o seu trabalho e de repente o senhor começa a receber pedra até de gente grande, né? Hoje eu vi jornalista aí de grandes canais aí falando do pastor Alex, tentando aí macular o seu trabalho. Como é que o senhor sente? Bem, a palavra de Deus fala: vós serão perseguidos por minha causa, né, pela verdade. E eu sempre trabalho debaixo da verdade. Antes de eu decidir disputar uma eleição, eu fui estudar o que é o papel do vereador, e um dos papéis principais é a fiscalização. E ali eu falei, cara, se Deus me colocar lá dentro, eu quero defender, fiscalizar, e assim eu tenho feito. E por essa fiscalização, por essa cobrança, tem levantado aí algumas perseguições. Porque, querendo ou não, a política no Brasil está viciada. Ou seja, ninguém quer fazer nada, está tudo certo, entrei aqui dentro, está tudo certo, aqui está tudo de boa. Quando entra alguém quebrando, rompendo essa bolha, infelizmente vai ser atacado, né? Então, feliz, né, em parte de estar cumprindo o meu papel, foi igual o senhor mesmo disse, não vai estar com pedra numa árvore que não dá fruto. Então, mas acaba sendo ruim também, né? Eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, que acaba sempre ali conversando comigo, ficando triste com algumas situações, mas é isso aí, né? Vida que segue, né? Deus está do nosso Amém. lado, Deus está do lado do justo. Eu até falava com o pastor aqui que o que me assusta não é o que fazem os maus, mas é o silêncio dos bons. E ele escolheu não ficar calado. Pastor, o senhor já andou falando em alguns canais e até nas redes sociais que eu acompanho, sua rede ativa, que o senhor está pré-candidato a deputado estadual. Eu até falei que eu iria falar isso para o senhor, que eu disse que eu acho que o senhor não vai ter coragem de lançar essa candidatura, porque o senhor está começando agora na política, como vereador. De onde sai essa disposição para que o senhor possa se candidatar a deputado estadual? Bem, Major, eu tenho um desejo muito grande de fazer muito para minha cidade. Se eu tiver essa oportunidade, eu vou com tudo. Então, dependo primeiramente de Deus, do meu partido também. Então, assim, se eu tenho a oportunidade de fazer mais para o meu município, por que não? E jamais minha candidatura é para prejudicar qualquer outro candidato. Eu não tenho... É uma coisa que eu estou aprendendo agora, às vezes eu sou muito categórico em algumas coisas. Eu não apoio o Dr. Jorge. E eu vi que a política, a gente não pode fazer isso. A gente tem que ter muita sabedoria. Porque política, ela também tem acordo. Você tem que trocar ideias, você tem que alinhar. É a arte do diálogo, né? Dialogar. Então, pode acontecer de eu andar com o Dr. Jorge? Pode. Pode acontecer de eu andar com o Cristiano? Pode. Mas a minha vontade é sair candidato a deputado estadual, né? Eu estou como pré-candidato. Se o PL me der todas as condições, eu vou estar no final. Então essa pretensão do senhor não é a pretensão fake, né? Porque eu vejo alguns candidatos aí que estão dizendo que serão deputados estaduais, federais, que assim, eu fico pensando como é que deve passar na cabeça do eleitor uma situação dessa. Mas
dizendo aqui mais uma vez que é uma grata satisfação ter o senhor aqui. Com relação ao PL, como é que é a situação do senhor hoje no PL? Tem muita gente que quer essa vaga para disputar deputado. Eu conheço, por exemplo, o Coronel Urzeda, que é meu amigo, né? Conheço o Vitor Hugo, conheço tanta gente que está aí em busca dessa vaga aí. Como é que o senhor chega para disputar com esses leões aí? Meu Deus, me senti isso mesmo. Falei, meu Deus, eu tô com um gigante aqui da política, né, do estado de Goiás. Bem, eu converso muito com Mauro Ribeiro, parceiro, um cara que eu tenho uma admiração muito grande. James também ali de Aparecida, que é um vereador de Aparecida, que também vai disputar. E é tentar. Eu pensei assim, eu como vereador, quando eu pus meu nome à disposição, não consegue, nada, porque eu nunca fui de classe política, minha família nunca trabalhou em prefeitura, nunca trabalhei em prefeitura. Então, assim, decidi do nada, vou disputar a eleição. Deus me honrou e deu certo. Então, assim, se tentar, tem possibilidade. Se eu não tentar, não tem. Então, assim, eu quero ter essa oportunidade de poder fazer mais. E outra, querendo ou não, também eu mostro a minha força dentro do município. Né? Alguns falam que eu tenho 1000 votos, outros falam que eu tenho 500, vou tirar menos votos. E, embora que isso não é minha motivação, não. Mas eu creio, né, que eu devo ter mais votos. Eu ando pela cidade, aonde eu ando... O senhor tem a igreja também, né? Tem o pessoal da igreja, né, como pastor também. Embora eu levante uma bandeira, assim, principalmente na minha igreja, de não envolver a igreja com a política. Agora, na política, eu envolvo a igreja. Isso aí eu falo mesmo, lá na tribuna eu já vou dar uma mensagem, eu falo, ali eu glorifico o Senhor, porque assim tem que ser. Eu estou vereador, mas sou pastor, então isso aí, meus valores e princípios, vou carregar para onde são inegociáveis. Inegociáveis, para onde eu for. Certo. O senhor é um dos representantes do Ponta Caiana. Um dos setores que mais tem sofrido nessa gestão do prefeito Marden Júnior. Nós percebemos aí que todo ano se anuncia uma campanha de recapeamento, que dessa vez vai recapear, que dessa vez vai melhorar, que dessa vez vai ser diferente, né? E acaba que é mais do mesmo. E eu tenho percebido também que lá dentro do Ponta Caiana parece que existe uma luta de poder entre os vereadores, até porque o senhor não é da base, os outros são da base, então acaba que eles têm até mais apoio para trabalhar, mais visibilidade que o senhor. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que o setor com isso ganha? E o senhor vê alguma perspectiva de melhora do Ponta Caiana nessa gestão, da forma com que nós estamos vendo? Major, eu converso muito com os outros vereadores, tanto sobre essa questão. Se tiver atrito, quem perde é a população. Agora, eu tenho o meu trabalho, minha forma de agir, de fiscalizar, de cobrar. Eu creio que é o seguinte, a união, ela faz a força. Mas respeito também cada vereador, a forma de trabalho dentro do setor. Embora hoje o meu público é muito diferente dos dois vereadores. O meu público são mais pessoas cristãs, mais assim dentro da igreja, pessoas do meu nicho dentro do setor Ponta Caiana, porque a maioria do pessoal do Ponta Caiana, da minha igreja... Pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então, é mais o meu público. Então, assim, eu pessoalmente, eu não me sinto, às vezes, assim, com rincha, com problema, com isso, nada. Para mim é bem tranquilo. Às vezes, querendo ou não, tem alguns atritos que a gente vai alinhar, vai resolver, isso é normal na política. Vejo, assim... Vereadora Giana fazendo papel muito bom, ela está, como mulher, né, crescendo bastante, gosto da postura dela com muita coisa. Fabiano Pimenta também, entendeu? Tem a atuação deles dentro do setor e ela também tem a atuação dela. Então eu vejo assim que, claro, quanto mais nós trabalharmos unidos, mais benefícios vamos conseguir trazer para o setor Ponta Caiana. Região, né? Ponta Caiana hoje ela mais é região, tem vários outros setores. Então eu penso assim, essa questão que o senhor falou da questão da gestão. Eu vejo o seguinte, Ponta Caiana melhorou, não posso falar que não melhorou, sou bem justo, Ponta Caiana melhorou, foi bastante. O que eu penso é o seguinte, que aquilo que foi feito ali nas avenidas, fazer em todas as avenidas, lá para baixo, né, no setor em todo, uma luta que o senhor falou. Eu ando bem, eu ando no Ponta Caiana para tudo quanto é lugar, inclusive minha irmã mora lá, tem ruas intransitáveis até hoje e olha que nós já estamos no período de estiagem. Né? Então, o eixo está bacana, aquela avenida ali ficou maravilhosa.
Mas anda pelo resto do Ponta Caiana ali, igual o senhor anda, igual eu já andei ali, a gente assusta, tem muita coisa para ser feito e sempre essa promessa que aparece em época de campanha. Agora vai acontecer, agora tem isso, tem aquilo, frente de trabalho e não vai. Aquela questão das galerias, né? Uma coisa que tem que ser resolvida. Política pública, né? Vocês foi feito o serviço de rede de esgoto, foi lá, fez, tampou e agora deve fazer rede fluvial. Mais gasto, mais situação difícil, mais transtorno para a população. Eu creio que é importante essa questão dessa política pública, desse planejamento lá na nossa região. Não pode cair na nossa região leste. Todo ano nós sofremos ali com a questão desses buracos, né? Embora que agora vai ter um investimento lá, vou estar até fiscalizando. Sempre no futuro, né? Vai acontecer, está chegando, ano que vem. E tem que acontecer, né? Porque misericórdia. Nós penamos. O setor Ponta Caiana é um dos setores que mais sofre, o senhor sabe, o senhor conhece ali, relacionado a essa questão de tempo chuvoso. E não aguenta. Se não fazer as galerias fluviais, não vai resolver. Foi bom o senhor ter falado dessa palavra planejamento, que eu fico até arrepiado quando falo ela. Primeiro, porque como militar, o que eu mais fiz na minha vida foi planejar. E eu vejo, isso é uma crítica minha, eu quero saber o que o senhor pensa, que falta planejamento nessa gestão. Vou dar exemplo. Nós não conseguimos em nenhum ano letivo dessa gestão entregar o tênis, o material completo para os alunos no primeiro semestre. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos, por exemplo, nós tivemos uma biblioteca que o senhor foi fiscalizar, que ficou 2 anos fechada, que enquanto o senhor não foi lá fiscalizar, ela não começou a acontecer. Então tudo me parece que é um apagar de incêndio, falta planejamento estratégico. O senhor acabou de falar aí, faz uma coisa, depois tem que quebrar para fazer outra. Na visão do senhor, o senhor acha que essa gestão tem planejamento ou é a gestão do apagar incêndio? Surge o problema, apaga o incêndio. Surge outro problema, apaga o incêndio. Mas, eu não consigo afirmar nessa questão se tem ou se não tem, mas eu acho que está precisando de... Mas passa pela Câmara. Agora, por exemplo, tem 100 milhões lá. O senhor sabe para onde esse dinheiro vai? Vai para... Já está começando a mexer aqui no Lara Guimarães. Certo. Vai fazer... Eu achei importante. Paga um valor altíssimo naquele centro administrativo. Vai ser tirado de lá e vai ser feito aqui no Lara Guimarães. Mais outro valor vai ser investido no Ponta Caiana. Tem que ser investido, né? 10 milhões, cerca de 10 milhões do 100. Tem que ser investido. 10%. Tem que ser investido. Para quê? Para resolver aquelas galerias fluviais. Agora, como esse serviço é feito? Qual a qualidade desse serviço? É onde entra no Qual o valor? Você entendeu? Qual a empresa que vai fazer? De organizar para realmente esse benefício ele ir com uma grande qualidade para a população. Isso é importante. Onde entra o papel do vereador. Você entendeu? Muitas outras situações, eu concordo com o senhor, o quê? É falta de planejamento mesmo, essa questão de, vamos supor, roupa na escola, uniforme. Por que mandar em parte? Vamos organizar, vamos fazer direitinho. Só tem a ganhar tanto o prefeito, o secretário e toda a população. Você entende? E outra, eu sou muito assim, a gente erra, eu falo. Não vai dar? Explica. Pessoal, a gente não vai conseguir. E às vezes tem muito problema de licitação, a gente entende, beleza. Mas por que não organiza antes? Então tem algumas áreas sim que precisam de planejamento, que está sem planejamento. Precisa planejar. Vou dar um exemplo. Principalmente nas áreas que eu estou conhecendo, que eu estou entrando. Isso. Você entendeu? Não posso afirmar tudo, porque antes de eu entrar para vereador, ser vereador não resolve não. E outra coisa que acontece, o papel tão importante do vereador e também da comunidade que cobra, anunciaram, por exemplo, o secretário executivo de Ciência e Tecnologia disse que tinha 70 pontos de internet dentro da cidade. Eu falei que ele estava mentindo. Ele foi na rede social e falou, ainda não tem, está instalando. Aí depois tem uma revista que o senhor deve ter tido acesso da prefeitura dizendo que tinha 300 câmeras instaladas. Na prestação de conta de 2025 estava lá, instalação de 300 câmeras. Eu falei, não tem. Aí esse ano o prefeito veio falar que 270 e poucas estão funcionando. E que eu tenho absoluta certeza que não, que eu estava lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então o papel do vereador, esse é o que eu penso, na minha opinião, é um papel fundamental de legislar, de mais um monte de coisa, mas principalmente fiscalizar, né, pastor? E as pessoas acham ruim quando são fiscalizadas, não acham? Demais. Você falou a questão dos pontos de internet, das câmeras, e é onde é o papel do vereador, verificar se isso realmente tem, né?
Então, assim, você falou a questão da dificuldade. Realmente, graças a Deus, sou um cara que aprendi muita coisa do Dr. Edson na fiscalização dele. Né? Eu sempre acompanhei, sempre gostei dessa questão de fiscalizar. Eu creio que é importante esse papel no município. E falei, cara, se eu chegar a ganhar, eu vou fiscalizar. Né? Sempre acompanhei ele em algumas fiscalizações e vi que teve fiscalização que ele foi que resolveu, teve umas que não resolveu. E aquela que resolveu, eu falei, cara, tem como fazer diferença. Então, comecei, e é claro que... Não, o senhor mostrou com a fiscalização do colégio, da biblioteca lá. Justamente. O Estível falou, o Giovanni falou, e eu falei, mas nós não tínhamos poder de fiscalizar. O senhor foi lá, fez um vídeo e falou que iria voltar. Aí a coisa aconteceu, ou seja, o senhor exerceu o papel para o qual a comunidade votou no senhor, que é fiscalizar, e quem principalmente. Ganhou? A comunidade, a população. Recebi, toda denúncia que eu recebo, recebo muitas denúncias, toda denúncia que eu recebo, eu vou verificar, pegar a questão documentacional, vai estudar isso aí, ver direitinho, realmente procede, vamos lá em loco. Aí fui em loco, eu recebi essa denúncia, fui em loco, chegando, estava fechada mesmo. Fiz o vídeo. Falei, ó, tá fechado aqui, assim. Depois voltei, quando eu voltei, ela já estava aberta. Né? Ela estava ali com os móveis, as coisas, mas eu mesmo assim... Estava aberta assim, começando a dar um esboço. Coisas. Agora veja, 2 anos nós ficamos com a biblioteca aberta. A ministra Laurita Vaz, uma pessoa ilustre aqui da cidade, doou um acervo né? para a biblioteca. E por inépcia da gestão, e aí não sei se foi do secretário ou de quem que foi, nós ficamos 2 anos pagando aluguel de um prédio que não teve absolutamente nenhuma serventia. Eu acho que foi um ano e pouco. Começou o contrato foi em 2025. Que seja um dia, pastor. Pagar um aluguel para... É dinheiro do que povo. seja um mês, é dinheiro do povo. É dinheiro do povo. Deixa eu falar para o senhor está ali perto da UPA do Cristina, nós temos percebido muitas reclamações ali naquela UPA, inclusive eu sou uma das pessoas que tenho cobrado um atendimento de mais qualidade ali, porque na época da Branca, na época até do Gustavo, tanto as instalações físicas, quanto o corpo médico, quanto a estrutura de atendimento e exame, era outra coisa. Me parece que dessa segunda gestão para cá, e o que eu tenho visto é a insatisfação nos vídeos aí, que os próprios usuários colocam, aquela UPA está carecendo de uma atenção maior. Como é que o senhor classifica hoje o atendimento da UPA, ali no setor Cristina? O senhor que é vereador, obviamente, deve receber uma série de reclamações dali. O senhor já foi ali, fez uma visita? Já, várias vezes ali. E a UPA vejo o seguinte, nós temos vários problemas ali. Temos problemas todos os problemas que a gente deve resolver é o prefeito, né? Tem o secretário, mas acaba que a prefeitura. Vamos lá, problema 1. Nós estamos num local bem regional. Fiz fiscalização lá um dia. Cheguei, muita gente. Sem atendimento e tal. Eu fui verificar os médicos, que a denúncia que eu recebi que estava sem médico. Também tem gente aqui, se tem os médicos lá, entrei lá dentro, verifiquei os médicos que estavam lá dentro. Eu sei para fora, mas por que está demorando? Fui no computador, pedi para a mulher, deixa eu dar uma olhada para mim aqui, por favor, eu quero olhar como é que está essa questão desses horários, o tempo do pessoal esperando. Tinha pessoal que estava esperando lá, tinha 1h50, 1h40, e eu falei, por que demora tanto isso aqui, esse atendimento? Quantidade de pessoas. Beleza, nessa primeira fiscalização, só que foi rápido, depois começou a ser rápido, começou a resolver rápido. Beleza. Segunda fiscalização, a mesma situação. Aí eu fiz um teste nessa questão, falei, pessoal, quem aqui é de Trindade? Levanta a mão para mim, por favor. Levantaram. Eu percebi que muita gente que não levantou a mão era de Goiânia. Então nós temos, isso é um problema 1, muita gente de Goiânia. Que já existia em outras gestões. Claro. Desde a época que a UPA foi feita, 30% em média do atendimento não é de gente de Trindade. Então, esse problema não é de agora. Então, esse aí não é a primeira, não é uma desculpa, né? Não é a desculpa. Já poderia ter resolvido. Principalmente na questão seguinte, já vimos tanto o pessoal daqui de Trindade apoiar o prefeito de Goiânia, né? Então, acho que deveria sentar com o prefeito de Goiânia e trocar uma ideia para resolver isso. Certo. Outro problema, precisa de mais investimento na estrutura. Nós tivemos várias reclamações essa semana aí. Goteira. É claro que foi um temporal também, né? Mas mesmo assim, tá faltando essa reforma ali. Não só na UPA. Nós temos o setor Vida Nova, que é um OBS que eu tenho comprado bastante. Precisa de uma reforma. Setor Ponta Caiana,
está precisando de uma reforma também na UBS. Do Eu Ponta Caiana? até tive uma resposta no requerimento que já está no planejamento, a reforma tanto do setor Vida Nova e da UBS do setor Ponta Caiana, diz que já vai fazer essa reforma. Carente mais de atenção. Nós falamos a questão do planejamento, aonde entra a importância. Remédio. Tudo bem, eu não estou dentro do executivo hoje, não posso afirmar. Mas vamos lá. Se nós temos um prazo para comprar remédio, e é um prazo para esse cara trazer o remédio, todo aquele problema de licitação deve se fazer com antecedência. Porque senão vai faltar remédio. Planejamento. Tem que fazer isso aí. Planejamento. Você entendeu? Tive em alguns UBS, até que não estava faltando medicação. Cheguei, graças a Deus, você falou agora essa questão de ser recebido. Não são todas as pessoas que me tratam mal, mas tem alguns. Né? E eu não trato ninguém mal, eu jamais vou tratar alguém com ignorância ou arrogância, porque esse não é meu perfil. Mas carente disso, dessa mais atenção na nossa unidade. Vamos lá, nós temos hoje a UPA, nós temos o ETRIM. O senhor acelera que eu tenho pergunta demais para o senhor ainda. Viu? Eita, glória. Nós temos a UPA e o ETRIM. Com uma cidade desse tamanho, tinha que ter mais um hospital já. Principalmente na região, não sei se é sudoeste, posso falar sudoeste, Monte Sinai. Uhum. Tinha que ter uma unidade lá no Monte Sinai. Então eu vejo que tem que investir mais, principalmente na estrutura. E outra coisa que eu tenho que falar. Não são todos, mas eu chego passando mal na UPA. Eu quero ser bem atendido. Quero que a pessoa olhe no meu olho, olhe para mim. Eu vejo que a maioria dos problemas lá... Humanização do atendimento. Essa falta. Não são todos. Lá tem excelentes profissionais. Inclusive teve uma reclamação também que chegou um vídeo lá que foram mal atendidos, né? Teve. Então, assim, um ou outro servidor, infelizmente, tem tido esse mau atendimento mesmo. Isso aí, a gente tem reclamação. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor aqui, que essa pergunta foi a pergunta da semana. Na semana passada, o senhor pediu lá uma ampliação do atendimento para o público autista, através da LDO. E depois, nesse pedido do senhor só teve o Maninho que votou a favor. Quem mais que votou? O Arthur também. O Arthur e o senhor. 3. O restante votou contra. E aí depois o senhor fez um comentário que infelizmente o projeto do senhor não passou, só 3 votaram contra. E muita gente ficou chateada dizendo que o comentário do senhor estava colocando a população contra os vereadores, que eles eram a favor da causa e tal, e dizendo que o senhor não utilizou o mecanismo correto para fazer o pedido do senhor. Com relação a essa questão que tanta polêmica causou, o que o senhor tem para nos dizer? Eu queria até que o senhor fosse breve, porque isso vai dar um recorte bacana, as pessoas vão querer saber. Esse aí eu já sei que vai dar um recorte. Vamos lá, eu fiz uma proposta de emenda à LDO. Qual foi a minha proposta? Eu propus para que o executivo... A LDO nada mais é que as prioridades do governo para o próximo ano. Então eu falei assim, olha, vamos priorizar também a casa dos autistas. O atendimento, porque a criança hoje é autista... a lei de diretrizes orçamentárias. Porque hoje ela chega, ela tem um atendimento até 6 meses, porque é muita gente. E o atendimento é bom lá, a casa é boa. Muito boa aquele centro. Referência. E eu pedi para que ampliasse esse atendimento, para que quando der 6 meses, essa criança não perdesse o atendimento. Porque a autista, ela zera. Se você deixar de fazer as terapias, fazer o atendimento com ela, ela vai, em vez dela, ela vai regredir. Então eu fiz essa proposta de emenda. E essa proposta, ela chegou eu apresentei no dia, ela foi rejeitada. Até aí tudo bem, porque lá é assim, cada um vota naquilo que achar certo, né? E aí foi feito um questionamento lá, dizendo que era inconstitucional, tal, e eu não aceitei. Depois eu rebati no vídeo, falei, não tem nada a ver isso aqui. Se você quer votar contra, vota contra, não precisa denegrir a minha emenda. Né? E foi onde começou toda essa situação. Eu achei que poderia ter passado tranquilamente isso aí, uma coisa que é benefício para a população, e eu fiquei indignado, porque eu conheci a causa agora. Minha assessora, ela é professora de apoio, e eu fui conhecer algumas mãezinhas que choram, que sofrem diariamente, sendo mordida. Inclusive, eu tenho uma filha autista. Então, o senhor sabe o que passa, a família nível passa. Então, por esse motivo, eu fiquei indignado. E eu depois fiz um vídeo falando, olha, a gente não passou essa proposta, tal. O trem virou um alvoroço. E depois eu fiz outro vídeo falando
a minha fala na tribuna, que eu pedi para os vereadores, fiz um pedido, vamos votar pelo menos nessa, aprovar, mas aí só nós três votaram a favor, e aí no final eu coloquei a indignação, porque no final eu coloquei os vereadores votando, e aquilo dali virou um alvoroço, né, dizendo que eu estava pondo a população contra, né, aquilo dali é público, qualquer um pode... Inclusive, caso os vereadores quisessem, poderiam ter falado, eu sou contra porque essa proposta não cabe na LDO. Pronto, estava justificado. Tudo bem. Não, porque eu, se sou vereador e vou justificar um voto negativo desse, eu falo, olha, a causa do senhor, pastor, é bacana, é uma causa justa, só que esse não é o mecanismo, por esse motivo eu vou votar contra. Agora, se vier no mecanismo adequado, da forma adequada, eu sou a favor. Pronto, não teria nada. Eu não voto contra vereador. Eu não voto. Não, você vota contra o projeto. Ninguém vota contra o vereador. Eu não sou lá, eu falo com eles, converso muito com eles, mas a questão do projeto. Se coloquei fiz a proposta de emenda da PLDO, deixa o prefeito então vetar. E se ele vê que não cabe no orçamento, só isso. É uma causa importante. Deixa o prefeito verificar isso. Ele está com o orçamento, ele vai analisar isso. E só isso. Mas foi bom o senhor ter falado isso aí. Desculpe, o senhor não encerrou? Não, pode falar. Encerrei. Tá. Eu tenho percebido, o prefeito tem a esmagadora maioria dos vereadores. Eu já até falei por isso. Aquele vereador que aceita 10 cargos, 20 cargos, 30, 40, 50, 70, que eu sei que tem gente que tem 70 cargos lá, ele, na minha opinião, ele perdeu o mandato. E eu tenho visto, por exemplo, o senhor, o Maninho, e quando o Raimundinho está lá, o Raimundinho ser uma voz de oposição. Agora parece até que a chapa vai ser caçada, vai ter uma reviravolta, logo nós vamos falar disso. Mas veja bem, como é que o senhor se sente lá, sendo o patinho feio do grupo? Porque tudo que... O senhor pode ter absoluta certeza, eu tenho acompanhado, tudo que o senhor for colocar, que pode causar um mínimo de embaraço para a gestão, primeiro, eles vão recusar, por 2 motivos. Por questão da base e porque é mostrar serviço para o prefeito. Quem sabe eles votando contra o pastor Alex, se não fosse o senhor e o Maninho, nós não teríamos oposição nessa legislatura. Uma cidade que não tem oposição é uma cidade pobre. Como é que o senhor é tratado sendo oposição lá na Câmara Municipal? Vários projetos que eu coloco na casa são aprovados. Até que não tenho esse questionamento. Esses projetos, alguns, eu acho que o erro do vereador de base é querer ganhar moral votando contra alguns projetos que beneficiam a população. Agora não, eu estou votando contra esse projeto por causa disso e disso e disso. Porque, cara, hoje a maioria da base tem o maior respeito. Eu vejo eu como oposição aonde? Tem projeto do prefeito que eu sou a favor. Mas eu estou lendo o projeto, cara, isso aqui é importante. Nossa, que ideia boa. Tem alguns que eu vejo, cara, a do lixo. Foi a Código Tributário, né? Estava dentro do Código Tributário. Eu li e falei, cara, vai aumentar o imposto. Muitos vereadores não vai. Eu falei, vai aumentar. Nós pagamos X na taxa do lixo. Ela vai para a Saneago, vai aumentar, não vai ser só a taxa dividida, não. E eu estava certo. Estava certo. Ela aumentou. Exatamente. Então, eu penso que eu acertei no meu voto. Por quê? Porque eu voto sempre a favor da população. Deixa eu falar para o senhor 2 coisas. Eu, inclusive, comentei isso em redes sociais. Essa situação da taxa de resíduos sólidos ou taxa do lixo, ela trouxe 2 benefícios para a gestão. Primeiro, uma antecipação de receita. Porque só recebia aquilo no IPTU. O pessoal muito inadimplente, né? Com o IPTU, no IPTU, né? E o pessoal que não pagava IPTU demorava. Então, ele antecipou a receita quando ele colocou isso no talão de água. E outra, ninguém percebeu, mas aumentou. Eu vou dar um exemplo na minha casa. Eu pagava R$130 de resíduo sólido por ano. Agora eu estou pagando uma média de R$24 por mês. Faça a conta por 12 meses. Então foi um aumento. Aumentou. Aquela coisa que ninguém vê. Não é igual aquele negócio, você não quer saber o preço, quer saber em quantas vezes vai pagar, quando a gente vai comprar, né? Então, a maioria não está percebendo, mas essa taxa de resíduo sólido que o senhor votou, o senhor estava absolutamente correto. Parece que... E todos sabiam disso. Só que é o que eu falei. Às vezes o vereador quer votar contra pessoas. O senhor tem votado contra os projetos, né? Se o projeto for bom, não interessa se é do prefeito, se não é. E se for ruim também... Vamos para cima, tá correto. Sócrates já dizia, brigam-se as ideias e não as pessoas, né? Eu estou quase chegando ao final aqui, infelizmente, porque o nosso tempo é muito curto. Quero agradecer aqui a participação de tanta gente.
Pode? Ah, bacana. Então aqui me disseram que pode seguir. Então se pode seguir, eu vou seguir. Pastor, como é que está essa pré-campanha para deputado estadual? Eu digo sempre o seguinte, quando o senhor falou que ia ser pré-candidato, eu falei que o senhor não iria ter coragem pelo seguinte, porque o assédio de quem fala que vai ser pré-candidato a deputado estadual de Trindade é muito grande, porque nós vemos aí uma reeleição complicada do deputado que é primo do prefeito. Então, qualquer um que entrar, se o senhor entrar e tiver 1.000 votos, em tese, o senhor está tirando 1.000 votos dele, que pode custar a sua reeleição. Então, o senhor realmente vai levar a sério essa candidatura, o senhor já tem um projeto, o senhor já tem pessoas que estão, de uma certa forma, contribuindo para que o senhor possa fazer uma pré-campanha consistente, né? E o senhor vai aguentar essa pressão aí por parte da base do prefeito de não sair candidato? Ou o que depende é só do partido? Bem, no momento, eu dependo do meu partido, depende só dele. Tem pessoas que já estão trabalhando comigo, tem pessoas em outras cidades. É claro que o meu papel nessa pré-campanha é fortalecer, né? Porque eu sou regional, Trindade. Então agora que eu estou fazendo parcerias fora da cidade. E uma campanha para deputado é pancada, né? Então assim, no momento, meu coração, eu vou prosseguir, vou continuar. Se o PL me der condições, como já foi combinado comigo, eu vou seguir minha candidatura, entendeu? Já outros candidatos, né, já conheci Cristiano várias vezes, não sobre a questão da minha candidatura, sempre tem coisa que eu vejo que é positiva, estou junto, amanhã mesmo tem a castração lá no Ponta Caiana. A castração me dá até deu de cara, sabe? Porque nós não falamos disso, nós não falamos da causa animal. Eita! O senhor sabe há quanto tempo que a prefeitura está prometendo um castramóvel, está prometendo isso, prometendo aquilo. Coincidentemente, nesse ano que é a eleição, estamos aí há 4 meses da eleição, tudo se resolve. O senhor não acha que tinha que ter eleição todo ano, porque aí nossos problemas se resolveriam, né? O Hugo Reis é capaz que já tinha sido reformado, a Elizabeth Marques teria acessibilidade, e os castramóveis iam acontecer. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito com a população. Quantos animais? A minha irmã, o senhor conhece ela? Conheço. Ela cuida de 10 animais, sozinha, sem ajuda do poder público. Eu ajudo, de vez em quando o senhor ajuda, outro ajuda, mas é sozinha. E agora eles me vêm com essa de castramóvel ali, pelo amor de Deus, isso é uma afronta à nossa inteligência. Mas enfim, eu queria cortar o senhor, mas esse aí eu não tinha jeito de falar. O senhor vai participar lá, né? Bem, o senhor vai estar lá com o cachorrinho, tirando foto com o deputado, olha aqui, tal, que bonitinho. eu tenho 60 cachorros. 60? Que precisa fazer. Você lembra que eu falei pra Mas você? só 65 que vai fazer, então só o senhor vai acabar com a cota, ué? Não, lá tem mais. Não, Bem, disseram que era 65. eu Tem não vi mais? hoje, parece que teve aqui hoje em Trindade também, né? Eu nem parece que teve aqui no foi centro. 65. Não, é lá na Ponta Caiana, essa manhã. Lá no Ponta Caiana tem 3 cachorros para cada casa. O que eu penso hoje? Qualquer vereador, qualquer político, sendo de esquerda e de direita, ele está trazendo uma ideia que é boa para a população, eu estou junto. Causa animal, essa questão que você defende, que a missão defende. Se é uma causa importante, eu estou junto. Então, tudo que eu vejo que é bom para a Trindade, você pode ter certeza, independe do X, do Y. Mas você não fica chateado de saber que nós estamos precisando disso há tanto tempo, não, claro, que não teve absolutamente nenhuma ação claro, nessa gestão no sentido de acolher esses animais, de castrar. Hoje, por exemplo, disseram que iam criar um abrigo para os animais. Isso eu estou escutando desde a primeira gestão. O senhor está escutando desde quando o senhor não era vereador. Ou eu estou mentindo? Se eu tivesse, o senhor pode me desmentir, fica à vontade. Não. O senhor não está escutando isso? Concordo plenamente. Eu cheguei a fazer, até passei na Câmara Municipal para fazer uma audiência sobre esse tema, lá na casa. É importante. Só que eu estou falando assim, tem muita coisa... os cuidadores de animal que eles vão falar a realidade. Vai. E outra coisa, muitos estão doentes, precisando de ajuda. Você entendeu? Então, igual eu falo para o senhor, eu vou pela causa. Aquilo que for bom para a Trindade, você pode ter certeza que eu estou junto. O Dr. Jorge trouxe Dr. Jorge, você me convida para uma ação, que ele for falando para uma ação da saúde, me chamar, eu estou junto. Entendeu? Qualquer parlamentar, principalmente até o Mauri Ribeiro, quero fazer uma ação da beleza aí, o que você acha? Tamo junto. Então, eu não vejo, tipo assim, eu não me limita uma pessoa com a outra por causa da questão partidária ou política. Não, é besteira. Entendeu? Agora, é bom a população?
Tô junto. Eu penso na política desse jeito, mas a nossa política, o Major, ela tá viciada. Você entendeu? Tem coisas. Eu sou justo. Tem coisas que eu vou olhar pro Marden, vou olhar pro prefeito, pro Marden, e falar, não, tá. A ideia do cara é boa, o cara tá fazendo um bom serviço. É só porque eu não sou a favor dele, eu vou descer o pau. Não. Cara, é bom isso aqui foi inteligente. Lógico. Entendeu? Agora, onde é o errado, às vezes, da base. O cara tá errando e não quer falar. Pô, chega e fala. Se você tem uma liberdade com o prefeito, estamos errando aqui. E eu creio o seguinte, eu gosto de andar em parceria, mas eu gosto de andar desse jeito. Mas, ó, aqui nós tá errando, velho. Sério mesmo? Não, mas você pode falar não. É isso que dói. Aí você pode falar não. É isso que dói. Aí eu Tirar não a pessoa concordo. da zona de conforto dói. Entendeu? Aí eu não concordo. Eu, às vezes, estou lá no meu gabinete, tem assessor chega e fala pra mim assim, não concordo com isso não, pastor. Isso aqui não tá certo, não. Conhece a história da Branca de Neve, né? Até o dia que a bruxa chegava e falava que ela era mais bonita, o espelho meu, existe alguém mais bonito que eu? Não. E o dia que o espelho falou assim, não, tem gente mais bonito que você, e virou a crise no reino. A nossa gestão é desse jeito. Eu acho que todos nós... Secretário meu, existe um prefeito mais lindo do que eu? Não, não existe não. O dia que falar que tem, aquele secretário já é ruim. Ó, esse cara aí não gosta do senhor não. Mas eu tenho uma pergunta polêmica, e essa é a última para encerrar o programa. Eu sei, e o senhor sabe também, sei que algumas coisas o senhor não vai me dizer, mas lá na Câmara Municipal já está se começando o movimento para a eleição da presidência da casa. Lá eu já sei que tem 2 grupos distintos, todos do prefeito, um liderado pelo Tatu, outro liderado pelo Cabeção, e correndo por fora ainda com a esperança de voltar à presidência, o Maurinho de Paula. E sei que o senhor, mais o Maninho, e não sabemos quem agora, porque vai mudar toda a configuração, vão colocar, não estão nem num grupo nem no outro. Uhum. Mas os senhores podem definir uma eleição. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse momento e o que o senhor pensa com relação à presidência da casa? E aí eu já vou dizer aqui que, na minha opinião, sempre o presidente tem que ser um vereador que esteja, no mínimo, no 2º mandato. O senhor está vendo que o primeiro mandato é um aprendizado. Se colocar o pastor Alex hoje para ser presidente, o senhor é bem intencionado, mas o senhor ainda não está com a maturidade, com o conhecimento necessário para administrar as questões, principalmente da vaidade. Uhum. Então, nesse quesito, o Tatu para mim sai perdendo. O Maurinho, por ter passado lá e já ter decepcionado muita gente, também sai perdendo. E o Cabeção, por ser o mais experiente, sai ganhando. Mas essa é a minha avaliação. Eu queria saber do senhor. Vamos lá, minha avaliação, tive lá o Maurinho como presidente, né? Não, agora que eu estou tendo o Wesley como presidente. Quando eu cheguei na casa, Maurinho também, gente fina demais da conta, sempre... Não estamos falando de pessoa, pelo amor de Deus. Sempre disposto a me ouvir. Eu amo o Maurinho como pessoa. Então ele como presidente para mim também foi muito bom, excelente. Então aquilo que eu vejo, né? Cada um de nós tem uma visão das coisas. Lógico. Na minha visão, ele foi muito bem. Eu ouvi muito mal do Wesley Cabeção. Então eu tinha uma visão muito distorcida dele. A gente erra. Então quando eu cheguei na casa, ouvi de um, de outro, pô, o cara é isso. Cara, o cara tá trabalhando de uma forma assim tão bem na casa. Você entendeu? Assim, o senhor hoje está satisfeito com a atuação do presidente? Bem satisfeito. Bem satisfeito. No conselho, chega na gente, tentando manter aquela harmonia na casa. Pessoal, isso aqui é assim, assim, assim. E o cara tá certo, né? Tem hora, pastor, não é assim, não vai resolver isso aqui, pastor. Até assim porque o senhor está começando agora e eu já está no 3º mandato, então isso é como se fosse alguém mais experiente tentando fazer com que o outro não caia no buraco, justamente. Né? Então, assim, tá fazendo um excelente trabalho o Wesley Cabeção. Embora que essa decisão eu creio que vai ter só um candidato. Eu acho que vai ter só um, acho que não vai ter 2, não. Na minha visão, vai ter só um candidato para presidente. Eu acho que vai ter 2. Entendeu? Eita. Ainda bem que tá gravado. Tá gravado. E vamos ver como é que vai ser, né? Eu creio também, eu também creio numa questão do novo também, igual tem a questão do treinador que é novo. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Eu creio que cada parte tem que conquistar ali seu voto com os parlamentares. Mas eu acho que vai ter só um candidato só. Eu acho que vai ter só um candidato. Eles falam que nós ficamos flutuando, eles falam que eu e o Maninho tá flutuando, tá ilhado, né? Mas aí o senhor sabe o que é uma questão? Os flutuantes que decidem a eleição. Né? Hoje o que eu sei lá
que existe um grupo que tem 9, outro que tem 6 de apoio. Se tem 3 flutuantes, para onde esses 3 flutuantes forem, a eleição está definida. Bate a eleição. Né? Então é uma coisa bacana. Eu acho que agora eu posso terminar. Né? Então eu quero agradecer aqui a presença do senhor, né? Mais uma vez, dizer que nós estamos torcendo, eu já falei. Eu falei o que ia falar para o senhor, na frente do senhor, que eu não acreditava nessa candidatura. Mas diante do que o senhor me falou aqui, e eu acredito no homem quando eu olho para o olho dele, e eu vejo brilhando no olho dele o desejo, aí eu acredito. Então, a partir de hoje, eu não vou falar mais que eu não acredito nessa candidatura. Eu vou falar, se o partido deixar, eu tenho certeza que o pastor Alex será candidato. Quero parabenizar o senhor pelo trabalho, pela atuação parlamentar, sendo hoje, talvez, o único vereador que realmente fiscaliza e que faz uma oposição saudável, o que é importante para a cidade. Muito obrigado pela presença. Não, obrigado, Major. Obrigado pelas palavras. E assim espero, se Deus me der a oportunidade, eu quero sim poder fazer mais para minha cidade. E neste momento eu vejo uma oportunidade muito grande para mim. Se o partido me der essas condições, eu vou disputar a eleição. Não me deu condições, aí eu tenho que sentar. Vou ter que sentar, analisar todo o cenário. A minha vontade é apoiar aqui da cidade. Foi uma campanha que eu levantei como vereador. Quero apoiar quem é da minha cidade. Mas tem um cara também que eu gosto muito, Mauri Ribeiro. Cara, 10 mil, o coração dele, um cara muito bom, gentil. Então eu vou analisar isso. Mas, hoje meu tio conversando com o pessoal do PL, pastor, tá tudo aqui. Fica tranquilo. Então, é isso que eu quero. Agradecer você pelas palavras, pela confiança. E também você começou falando aqui sobre o seu trabalho, né? Tem muita coisa que eu não conheço. Né? Do senhor, falando da questão da atuação, do trabalho. E é isso que Trindade precisa. Precisa de pessoas que tenham boa intenção. Entendeu? E eu tenho boa intenção. Jamais vocês vão ver eu querer maldade com ninguém. Entendeu? Sei a hora de recuar também. Sei a hora de avançar. Sei a hora de pedir perdão. Sei a hora de pedir desculpa. Principalmente antes de ser vereador, eu sou pastor. E o que eu quero deixar aqui na cidade de Trindade, marcar, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que o meu mandato, as pessoas olhem por trás, pô, esse menino é um homem de Deus. Eu quero fazer o bem. Infelizmente, tem situação, a política brasileira, tem muitas pessoas maldosas, né, que não querem o bem. E querendo ou não, a gente está em frente de combate também sobre essas situações. Mas muito obrigado, que Deus seja louvado e que nós possamos fazer a diferença para a nossa cidade. Amém. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui, programa Direto ao Ponto, exibido pela TV Capital, pela plataforma Tá na Mídia, e vamos que vamos!